nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos dizer, nos mostrar, nos ensinar em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento e o juízo. No Evangelho de hoje, logo no início, diz assim: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu o vosso coração. Então os apóstolos, quando souberam que Jesus iria partir para junto do Pai, eles começaram a ficar entristecidos e a tristeza toma o seu coração. E Jesus vai dizer: No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. Então, os apóstolos ficaram entristecidos. Talvez você muitas vezes tenha ficado triste, dizendo: eu estou sozinho, eu vivo sozinho. As pessoas me falam de Jesus, mas aonde está Jesus? Aonde está esse Jesus que eu não vejo, que eu não escuto? Talvez você muitas vezes já tenha vivido assim. Talvez você muitas vezes já viveu assim. Talvez você agora esteja pensando assim. Mas Jesus, ele deixa muito claro. Veja o que ele diz no versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. Então veja, Jesus foi para junto do Pai e nos mandou o Espírito Santo. E ele diz: e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Então ele nos ensinará em que consiste o pecado, a justiça e o juízo. E também ensinará, mostrará, revelará para o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o juízo. E em que consiste? Ele vai dizer: o pecado, porque não acreditaram em mim. Então veja, o pecado, o grandioso pecado, é não crer. Lembra o que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, anunciai a boa notícia. Todo aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Este é o grande pecado, não crer. Quem não crê em Jesus, né? O pecado porque não acreditaram em mim. Versículo 10. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Ou seja, a justiça, a grandiosa justiça, podemos dizer justiça, né? Com a letra maiúscula, com o J maiúsculo, a grande justiça. Jesus retorna para o seio da Trindade, podemos assim dizer, né? Não que ele tivesse se afastado, tivesse perdido a comunhão com o Pai, mas ele, como homem, depois de ressuscitado, entra aos céus e volta ao seio da Trindade, né? Efetivamente, podemos assim dizer. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então nós não podemos, de maneira alguma, achar que um dia o diabo pode se converter ou achar que um dia ele pode vencer, porque na verdade ele já está condenado. Não tem mais solução para Satanás, não tem mais possibilidade de Satanás sair vitorioso. Ele nunca saiu, nunca sairá. E é dito por Jesus o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Portanto, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de
mesmo se nos acharmos sós, mesmo se nós pensarmos que estamos sozinhos, que nós possamos pedir o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo, que venha ao nosso coração, que venha ao nosso auxílio. Porque São Paulo vai dizer que Ele, o Espírito da verdade, ora em nós com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então peça ao Espírito Santo, vem orar em mim, Espírito Santo. Vem orar em mim. Vem falar comigo. Vem me dar o ânimo que eu preciso. Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser.